Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Uma boa tarde, um bom começo de noite e um casaca no seu coração. Que Deus possa abençoar as suas vidas e lhe conceda aí uma boa noite. Bom, meus amigos, neste vídeo a gente vai falar muito aqui sobre o futebol do Vasco da Gama. Uma faxina aí no elenco do Vasco. E a situação, do Alexandre Pássaro? Como que está? Não é só o Alexandre Pássaro que pode sair, não. O CEO também, o Luiz Melo, pode deixar o Vasco da Gama aí nos próximos dias. A gente vai falar muito aí de uma reunião que será marcada no Conselho Deliberativo. O Jorge Salgado cada dia mais próximo da sua queda, e vamos abordar aqui a situação envolvendo o poder judiciário, envolvendo aí uma reviravolta na presidência vascaína. Bom, pessoal, se inscrevam no canal, deixe o seu like ou o seu dislike e, por favor, ativem o sininho. Amigos, com relação ao futebol do Vasco da Gama, o Vasco hoje teve folga. O Vasco vive o pior momento da sua história. Ontem a equipe vascaína tomou de 4 para o Botafogo, caiu em pleno São Januário, e amanhã a equipe vascaína retoma as atividades físicas. Faltam 4 rodadas para o Vasco da Gama, 4 rodadas estas que serão aí para cumprir tabela. Próximo jogo do Vasco da Gama, referente à 35ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, jogo que acontece na quarta-feira, às 21h30, em São Januário. E, meus amigos, hoje se falou muito sobre faxina no elenco vascaíno. Vários jogadores vão voltar aí de empréstimo, como é o caso do Fernando Miguel, mas outros jogadores aí estão com a saída muito bem cogitada. Entre eles, jogadores aí importantes. O Andrei, é uma informação que a gente vem trazendo para vocês, dificilmente continua no Vasco da Gama para 2022. Inclusive, mais uma vez saiu a notícia que o Andrei teria um contrato aí pré-assinado com o Santos. O Andrei, que recebeu também proposta de outros clubes do Brasil, como Internacional e como São Paulo. Bom, a situação do Cano é a seguinte: o Cano está muito descontente, essa é a grande verdade. O jogador se sentiu desvalorizado porque não foi procurado para poder simplesmente renovar o seu contrato. A prioridade da diretoria do Vasco foi a contratação do Galarza, que não é aproveitado, e do MT. O Vasco efetuou a compra desses 2 jogadores e postergou a situação do Germancano. Hoje o empresário do atleta, o José Constâncio, disse que o atleta permanece no Vasco da Gama até o contrato dele findar com o clube. Então até dezembro o Cano fica. Depois disso, o atleta tem sondagens aí de clubes da Série A e da Série B. Com relação a mudanças no departamento de futebol, galera, hoje quem está segurando Alexandre Pássaro no Vasco da Gama é o Carlos Leite. Essa é a informação que a gente chega. Muitos conselheiros aí questionando a situação do Alexandre Pássaro, assim como a situação do Luiz Melo, o CEO rubro-negro. São 2 nomes que não agradam aí a cúpula vascaína. O Jorge Salgado está bancando esses 2 nomes aí por gratidão, meramente isso.
E é o seguinte, já se fala até em nomes para poder substituir o Alexandre Pássaro. Muito se falando aí nos bastidores de Rodrigo Caetano, Paulo Angione, Anderson Barros, alguns nomes aí que são bastante conhecidos, que já passaram aqui pelo Vasco da Gama. E para ser CEO do Vasco, o Jorge Salgado nunca escondeu de ninguém a preferência pelo Raí, que só não veio para o Vasco da Gama em janeiro porque tinha um compromisso lá com São Paulo. Mas a pressão é muito grande aí em cima do Salgado para que ele mude, para que ele faça mudanças aí no departamento de futebol vascaíno. Bom, meus amigos, com relação à reunião aí no Conselho Deliberativo, está sendo formado aí uma reunião para a queda do senhor Jorge Salgado. Jorge Salgado pode cair a qualquer momento. Hoje esses conselheiros do Vasco da Gama estão muito divididos aí sobre a gestão do Jorge Salgado. A Sempre Vasco está encabeçando esse movimento e é o seguinte, eles precisam aí de 120 a 150 conselheiros para poder impeachment o Jorge Salgado. Perfeito? Então vamos ficar atentos porque vai ser o golpe em cima do golpe. O Júlio Brandt está arquitetando uma situação para a queda do Jorge Salgado. E, meus amigos, com relação a toda essa situação envolvendo o poder judiciário, a gente aqui vai bater o pé, a gente vai cobrar aqui o senhor Camilo Rulieri para que ele possa, de uma vez por todas, liberar o doutor Paulo Roberto para que ele venha efetivamente dar essa decisão. Enquanto isso, a gente vai cobrar aqui, como a gente fez hoje, transparência aí dessa diretoria do Vasco. Hoje a gente fez uma exigência e o site do Sócio Gigante voltou a funcionar. Inclusive, a gente colocou aí alguns sócios hoje no Vasco da Gama. Obrigado a você que acredita nas minhas palavras. Obrigado, pessoal aí que está abraçando essa causa. Voltou a funcionar e a gente precisa ter aí pelo menos 20% aí dos sócios com direito a voto para que a gente tenha uma nova convocação de AGE para a gente poder reparar todo esse esquema, toda essa sacanagem que foi feita aí no Poder Judiciário. Perfeito, rapaziada? Então é o seguinte, se associem em massa. Paralelamente a isso, a gente vai cobrar aqui no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro para que a gente possa ver o projeto Somamos sendo implementado no Clube de Regatas Vasco da Gama de uma vez por todas, porque o Vasco está ficando muito atrás, pessoal, aí dos rivais. Perfeito? Então essas foram as informações que a gente passa aqui para vocês. Muito obrigado pela sua atenção. Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai dar Vasco. Valeu!